Então vamos lá. Primeiro, a igreja começou com oração. Leia comigo Atos 1,14. E todos estes. Então a igreja começou diferente do sistema judaico, que era as coisas como aconteciam. No sistema judaico, subia os homens por obrigação, as mulheres se pudesse, para as festas, para sacrificar o Senhor, para participar das coisas do Senhor. A igreja começou diferente. Estava todo mundo em oração e as mulheres já estavam juntos. Quem pode dizer amém? Aqui documenta uma mudança também. A mãe de Jesus e os seus irmãos que não participavam do ministério de Jesus, só começaram a participar depois que viram Jesus ressurreto. Uau, meu irmão ressuscitou, ele era o Filho de Deus de verdade, como falavam lá em casa, e eles acreditaram. Foram agregados à igreja, e a igreja era unânime, eu tinha um ânimo em uma coisa. Em o quê? Você fala em oração. Em uma coisa, em quê? Então a igreja não torcia para o mesmo time, a igreja não era das mesmas tribos, mas tinha um ânimo para orar. Se juntar em oração. Ok, próximo. Vamos lá, Jesus fala de oração. Marcos 11:17 diz, também os ensinava e dizia. Lá o que eles começaram a fazer, a casa devia ser um lugar de orar, de ir no templo para orar, para conversar com Deus, nos períodos, nos turnos de oração, nos relógios, nas consagrações, mas eles transformaram num covil de ladrões salteadores. Quando você pega as bíblias de estudo, diz que eles apresentavam os sacrifícios aos sacerdotes, os sacerdotes tinham um esquema com os cambistas, aí falava assim, esse cordeiro está com defeito, eles iam lá, levavam para os cambistas compravam o sacrifício do cara, davam outro para ele, ia lá, lavava aquele sacrifício, dava outro e assim ia fazendo. E Jesus ficou meio bravo quando ele viu isso, pegou um chicote, virou as mesas, derrubou tudo. A casa do Senhor deve ser conhecida como uma casa de oração. Nós oramos para começar o culto, nós oramos para ver se Deus quer falar alguma coisa, nós oramos pelas pessoas que Deus deu uma palavra, nós oramos pela oferta. A casa do Senhor tem que ser chamada casa de oração. Por quê, pastor? Porque você quer? Não, porque quem disse? Quem disse? Jesus, ele é o rei ele é o Senhor ou o dono dos donos. Kyrios no grego é dono, Senhor. Amém, amados? Vai, próximo. Os apóstolos entenderam isso. Os líderes da igreja, eles estavam servindo a igreja, fazendo as coisas. A igreja começou aquele agito, gente com necessidade, pessoa para ajudar. Uma hora os líderes da igreja falaram, parou. Vamos estabelecer gente para ajudar, para fazer as coisas, para cuidar, porque nós, como liderança da igreja, precisamos nos separar, nos consagrar, né? Nos colocar à parte para que a gente possa dedicar. E quanto a nós? Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, Atos 6:4. Mas nós também temos que orar. De todas as disciplinas que a gente vê espirituais, a mais clara na vida de Jesus, a mais impactante na vida de Jesus para com os discípulos era a oração. Nunca os discípulos perguntaram para ele como é que você faz milagres. Nunca os discípulos perguntaram para ele como é que você fala com Deus. Nunca os discípulos perguntaram para ele como é que você ouve a Deus. Nunca os discípulos perguntaram de onde você toma a direção das coisas, porque eles sabiam de onde vinha. Vinha da oração. Mas eles perguntaram, ele fala, os discípulos de João, de outro, todos eles já ensinou algum tipo de oração. Agora nos ensina como? Orar. Amém? Por isso comecei essa série, vou explicar o que significa oração no padrão bíblico. Quem gostaria de saber? Até os pássaros, ó. Passou um pássaro aqui, para quem não sabe, fez um barulho assim, eu. Ah, não quero. Né? Foi mesmo, vocês ouviram ou não? Não estou brincando, de verdade. Falei aqui, quem quer saber de oração, passou um quero aqui agora. Não passou aqui, quem estava desse lado? Passou, estou falando. A criação ainda obedece a Deus. Né? Vai, próximo. O que significa orar? Orar é a palavra no hebraico tefilar, na verdade, né? Tem het no final. Por que é importante a gente saber as coisas do hebraico? Os conceitos mudam com o tempo. Por exemplo, se alguém me pergunta, quem tem mais de, vou passar da minha idade aqui, quem tem mais de 50 anos, levanta a mão, se conseguir. Tem uns que eu estava vendo que parece que, né? Quem tem mais de 50 anos, ótimo, glória a Deus. Irmão lá, amado, que está ali. Irmão, se eu te perguntar uma coisa, se eu fosse lá na sua casa há 35 anos atrás e perguntasse o que você ama, o que o senhor me diria? Provavelmente seu pai, sua mãe, sim ou não? O senhor já era casado? Já era minha esposa, meu filho, minha filha, não é assim ou não? Se você me perguntasse na minha juventude, quando eu tinha 12, 11 anos, o que você ama? Eu ia falar, meu pai, minha mãe, meus irmãos por obrigação. Né?
Mas tem que amar. Mas eu não ia falar igual as pessoas falam hoje. Hoje eu perguntei para uma menina de manhã no culto, falei, o que você ama? Daí ela falou para mim, abacaxi. Eu falei, palmas, pelo menos não falou sorvete. Eu achei que ela ia falar sorvete. Mas sabe por quê? Porque não é anormal se eu perguntar para essa gata aqui como é que é o nome dela. Como é que é o seu nome, princesa? Fernanda. O que você ama, gata? Nem sei, pastor. Ah, mãe, ótimo, que beleza, né? Mas é muito normal a gente falar, eu amo chocolate. Já ouviu gente falar assim ou não? Eu amo chocolate. Eu amo o que mais? Sei lá o que, né? Mas não é normal isso hoje? Sim ou não? Mas para mim, do jeito que eu aprendi o que era amor, não tinha como se amar. Você gosta, ou você gosta muito, mas você não. Mas agora já é normal. É ou não é normal? Sim ou não? Só que biblicamente os conceitos não mudam. Eles não são mutáveis. Então todas as vezes que eu vou falar um conceito, apresentar algo bíblico aqui na nossa igreja, eu tenho o costume de ir no original, destrinchar e mostrar a imagem do que ele é de verdade. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Toda letra do hebraico, então, uma letra, um número e um símbolo, que é a melhor coisa. Esse símbolo é algo concreto. Por exemplo, se eu faço aqui para você, ó, o que eu estou fazendo? Para esse lado, ó, estou fazendo. O que é isso aqui? Eu estou bravo ou estou feliz com você? Estou bravo ou estou feliz com você? Feliz. Provavelmente estou mandando uma mensagem de amor ou de ódio. Pensa você no teu WhatsApp, você está lá e você recebe um coração de alguém. A pessoa está brava com você? Se você recebe uma caveira. Então, uma imagem, ela traz muito mais coisas. Faz sentido ou não? A gente entende as coisas de uma forma diferente. Então, o que significa oração no hebraico? Aí eu vou falar 3 palavras, eu estou contando, já, só foi 9 minutos. Estou bem, eu vou acabar às 6:30 em nome de Jesus. Fala amém aí. Ótimo, então vai. Então, o que significa orar ou tefilá? Orar, ó, ela representa, a primeira letra é tav, que a mesma letra é a cruz. São 2 gravetos assim, é a letra. Então é marca, né, ou representa marca ou sinal, boca, né, que é boca ou declaração, falar, lamed, que é cajado, que guia, e rek ou ret, que é a palavra de graça. Então o que é orar? A palavra mais usada no hebraico para oração, que é tefilá. É o que, pastor? É a marca da declaração que me guia para a graça de Deus. Então quando eu estou orando a Deus, falando com Deus, isso é uma marca que essa declaração vai me guiar para a janela, para a graça, para uma revelação de Deus. Quem pode dizer amém? Então orar é uma coisa importante, por isso que Jesus orava tanto. Por que ele orava? Porque essa marca dessa declaração do que ele falava o guiava para a graça de Deus. Por quê, pastor? Porque, amados, por lógica, vou falar assim, ó, por exemplo, teve gente que entrou aqui pela primeira vez. Aí hoje o culto alongou um pouco por causa do louvor, ficamos 1 hora entre louvor, oração, receber as mulheres, aí entra um monte de mulher feliz, mas acabaram de estar no lugar lá dormindo tudo apertado, tudo junto, por que elas voltaram felizes? Para quem não é crente, não entende direito as coisas. Aí vem um homem lá, nem sabia que ele era pastor, nem tem cara de pastor, fica lá falando a cura não sei o que, faz não sei o que lá, depois vem gente, depois ele vai lá falar. Para quem não entende as coisas espirituais, pensa que eu sou louco. Embora talvez eu não tenha toda a sanidade do mundo, né? Mas orar para quem não é espiritual é algo fora do normal. Sim ou não? Porque eu oro para quem? Para quem que eu oro? Para Deus. Em nome de... Não estou vendo nenhum. Nem Deus, nem Jesus. Mas eu estou falando com alguém que eu não sei nem que está ouvindo. Às vezes está falando com o teto, está falando com a parede. Sim ou não? Diversas vezes a pastora fala, com quem que você está falando? Meus filhos também, mas eles já estão mais acostumados. Mas às vezes, o que foi, amor? Deus? Não. Estou falando com Deus aqui. Quando você ora para Deus que não vê, quando você faz essa declaração, você marca com essa declaração que te guia para a graça de Deus, estão comigo aqui, amados? Se eu estou falando com Deus que eu não vejo, o que eu estou exercendo? Você fala fé. Se eu estou falando com Deus que eu não vejo, o que eu estou exercendo? Porque fé é a certeza das coisas que não, e a convicção daquilo que eu. E sem fé, uau, quando eu oro a Deus e peço alguma coisa com Ele, eu estou falando com Ele, eu estou deixando uma marca, que essa declaração está me guiando para próximo dEle. Não é legal? Sim ou não? Que o Senhor te desperte para a oração em nome de Jesus.
por isso que é tão difícil para nós, e as pessoas preferem, de verdade, sentar 1 hora no gabinete na frente do pastor, porque ele vê, porque o pastor responde, porque o pastor fala com ele, ao invés de orar 1 hora a respeito daquele assunto. E ele vai ficar com a minha experiência, que pode ajudar, Deus vai me usar, eu concordo, mas eu sou limitado, sou uma pessoa, tenho limitações, recursos, mas Deus nunca te deixa, jamais te abandona, sempre está com você, tem todas as respostas, ensina tudo. Amém? Mas aí, qual precisa mais fé? Qual precisa mais fé? Orar. Que o Senhor te desperte para oração em nome de Jesus. Avivamento vem com oração. Mudanças vêm quando a gente muda também a nossa vida de oração, de estar com Deus. O Senhor nos transforma em nome de Jesus. Nós vamos acabar essa série com uma vigília de oração. Meus filhos já estão me falando, porque eles ouviram aqui um dos cultos, eles estão faceiros. Eles, quando que nós vamos ficar o dia, a noite inteira acordado na igreja? Eu tenho certeza que a intenção deles não é orar. Eles devem estar pensando se a quadra vai ficar aberta, se eles vão ficar com os amigos a noite inteira. Essa é a intenção, né? Que está queimando o coração. Mas vamos investir em oração. Amém? Vai, próximo. Outro, eu parei a palavra, eu agreguei uma, eu vou falar depois, eram 5 temas que eu ia falar, eu escolhi 6, porque eu achei importante, na outra quinta, ministrar sobre a palavra intercessão. O que é intercessão? Quando eu oro por uma outra pessoa ou por algo. O que é a palavra interceder no original bíblico? Já vou explicar aqui, mas quem é o nosso intercessor aqui nessa terra? O Espírito Santo, que ora por nós com gemidos inexprimíveis, que conhece sondamente de Deus. Ele sabe das coisas de Deus, por isso que ele ora por nós. Quem é o nosso intercessor no céu? Você fala Jesus. Quem é o nosso intercessor no céu? Por quê? Porque ele sofreu todas as coisas, foi tentado em todas as coisas, mesmo assim não caiu em nenhuma. E o corpo dele físico ressurreto está lá no céu, ao lado de... Então ele pode te ver, e ele fala, sei o que ele está passando. Posso Uau! Vocês estão aqui? Os outros não tinham aquela experiência terrena, ele teve. Então a Bíblia fala que ele é o nosso intercessor. O que é interceder? É a palavra aim, ou olho, ver ou perceber, a marca, de novo a cruz, porque tudo que nós pedimos em nome de Jesus. Então a cruz, e que me lidera para algo diferente. Então, deixa eu explicar rapidamente, resumindo o culto de quinta de intercessão. Então por que você não fez em 5 minutos o culto passado de intercessão, pastor? Porque lá eu pude falar mais coisas. Estamos construindo aqui. Vocês estão comigo? Estou conseguindo me fazer entender? Então interceder é o quê? Quando eu percebo algo de alguém, então eu faço uma marca, uma declaração para que mude aquele cenário. Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe, já aconteceu de você ter uma sensação sobre o seu filho e você tem que orar? Alguém sim ou não? Pai protege, cuida, faz alguma coisa. Todo mundo, mesmo se você não é crente, irmão, mesmo porque a autoridade que Deus dá para o pai, ele concede para aquela pessoa nascer de você. Então mesmo que você não é crente, ou você não era crente, você tem uma sensação de algo que eu tenho que fazer, sim ou não? Sim, e você intercede. O que é intercessão? Então, eu percebo algo de alguém, eu vou estar olhando algo aqui, ó, eu vejo algo a respeito da Lígia, uma impressão que eu tenho, ninguém está vendo. Você está me olhando, né, Lívia? Te amo, gata. Lívia, da Lívia aqui, eu tenho a impressão dela, eu percebo algo. Quem sabe, porque eu conheço ela desde que estava na barriga da Bru, desde quando você nem tinha nome, né? Mas Deus sabia. Eu percebo. O que eu faço? Eu marco e eu guio para um outro lugar. Pai, abençoa, protege a situação em nome de Jesus. Amém, amados? Conseguiu me fazer entender o que é intercessão? Então eu percebo algo, geralmente você conhece alguém, você percebe as coisas pelo Espírito. A pessoa não parece que está diferente, não tem nada, mas no Espírito você sabe que tem alguma coisa incomodando ela. Quem já percebeu isso? Ou não? E aí você intercede. Que o Senhor levante os intercessores também nessa terra em nome de Jesus. Que nós possamos interceder uns pelos outros e pela cidade. E agora eu tenho 14 minutos para acabar o culto de hoje. Vou falar a próxima palavra. Vai, próximo. Deixa eu só explicar a lista, tá? Então vou trabalhar algumas palavras. A primeira que eu falei, tefilá, oração, né? A última palavra que eu agreguei lá, atar, intercessão. Tem mais essas palavras 4, nós vamos trabalhar. A segunda palavra lá, que é atom, no mais comum hoje, mas a palavra na Bíblia usada, atom seria súplica hoje em dia, como se fala, mas takanum, que seria a palavra que eu quero falar hoje, que é suplicar a Deus. Próximo, vamos lá. Então, a palavra, ela está lá, é Salmo 6,9, essa palavra súplica. Leia comigo, 1, 2, 3, e o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Então, súplica é aquela coisa que a gente pede para Deus, sempre ela está agregada a
oração. É aquele pedido extra. Já viu, sim ou não? Uma coisa é pedir, outra coisa é... Quem é pai ou mãe aqui sabe que às vezes teu filho te pede um negócio, mas você sabe que aquilo... É ou não é verdade? Ele pediu, mas eu conheço, daqui 5 minutos ele vai pedir outra coisa já. Alguém já teve essa sensação ou não? Você já teve, você aprende assim, ó, você dá tudo que ele pede, aí depois você vê que fica tudo sem crédito, aí você começa a falar, agora não posso fazer assim. Aí, mas tem coisa que eles pedem, súplica. Essa é a ideia. É um tipo de oração. Vocês estão comigo? Eu já vou explicar ela aqui para nós. Vai, próximo. Salomão, quando ele consagra o templo, ele traz o templo, consagra o templo, faz o templo, as coisas acontecerem, ele traz a arca. Quando ele traz a arca, ele faz essa oração. Leia comigo lá, por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 8, se eu não me engano, isso. Versículo 28, diz... E para a sua súplica, vai. Ó Senhor meu Deus, para ouvires. O que é suplicar, pastor, esse tipo de oração? Suplicar é uma oração com a melhor forma de eu exemplificar. Vou usar o Jackson aqui. Dá para me filmar aqui eu indo perto do Jackson? Não, pode ficar sentado, Jackson. Pode ficar. Eu quero mostrar bem um exemplo de filho. Você tem uma filha agora. Porque Deus é pai, nós somos filhos. Súplica é assim, ó. Quem aqui é filho já fez isso. Quem é pai sabe e vive isso com os filhos. Quando o filho quer alguma coisa do pai e o pai não presta atenção, o filho fica, pai, não sei o que, você está conversando, falando da coisa, e faz assim, ó. Sim ou não? Não importa a idade, ele pega na tua cara. É literalmente a palavra súplica aqui está atrelada a isso aqui. O atenta, pois, o atentar, se você for no original, diz, volte o rosto para. A súplica é algo que eu faço quando eu quero algo a respeito ou desejo algo em que eu vou e chamo a atenção daquela pessoa para aquilo. Amém? Então tem certas orações que a gente faz de súplica, ela sempre vai aparecer, sempre não, mas na maioria das vezes ela vai aparecer conectada em oração e súplica, elas estão conjuntas. Você vai ver isso muito no Antigo Testamento e eu mostro nos últimos textos. Vai, próximo. Tenho 11 minutos ainda, estamos bem? Então vai. Segundo Crônicas 33, Manassés começou a reinar com 12 anos de idade, reinou mal, levantou altares, levantou altos, fez o que era mal perante o Senhor, o povo se desviou, depois veio o rei da Síria, pegou ele, levou ele cativo, estava ruim a situação do homem, foi pego, aí ele faz isso aqui, ó, leia comigo, fez, ele olha para Deus e Deus, e atendeu-lhe o quê? Então o que ele fez? Tefilar diante de Deus, amém, amados? Colocou uma marca que guiou para a graça de Deus, da declaração que guiou para a graça de... Com isso ele adicionou a sua súplica, eu estou envolvido nisso, isso aqui... E aí o que o Senhor fez? O Senhor se tornou favorável com ele, e atendeu-lhe e o fez. A súplica atrai a atenção para você receber o favor de Deus. Amém? Eu estou conseguindo fazer entender? Eu já vou chegar no cerne, assim você vai entender bem isso, em nome de Jesus, eu profetizo. Próximo. Ótimo. Daniel 9:23. Daniel tem diversas visões, ele é um homem que conversa muito com Deus, um homem dedicado em oração, um homem de governo, de autoridade, está em outro lugar, ele começa a ter um monte de visão, Deus dá um monte de visão para ele, de repente ele fica preocupado com algumas visões, ele fala, meu Deus, para quando essa visão, quando essas coisas vão acontecer, isso é perigosíssimo, como é que vai ser isso aqui? Aí de repente quando ele começa a orar e a suplicar, leia o texto comigo, por favor. Ó, aí um alto escalão, Senhor de Deus, vem para atendê-lo. Alto escalão, tipo, alto escalão. Bem, tem gente que fala que ele é um anjo responsável por Israel, né? Pelas aparições que ele faz, por ele ter lutado por Israel. Então, ele aparece lá e olha o que ele fala, vai, olha o que ele fala. No princípio das tuas, saiu a ordem, e eu? A súplica vem de alguém que tem intimidade. Aqui o anjo fala, você é muito amado. Quando você suplicou ao Senhor, eu quero entender a visão, ela é para o meu tempo. Dê a sequência falando das 70 semanas e começa a explicar. Por que você está dizendo isso? Tem coisas que você pode só pedir a Deus, só conversar, mas tem coisas que você pode suplicar. Súplica é algo que você vê em Daniel, algo que você vê em Jeremias, em Lamentações, você vê nos textos de Jeremias, você vê algumas palavras em
Salomão suplicando, você vê Davi suplicando muito, você vê a origem, a primeira menção de súplica e o Senhor endureceu o coração do povo que morava na região ali em que os judeus estavam dominando através de Josué, para que eles não suplicassem ao povo e ganhassem misericórdia. Então súplica vem dessa questão de que se eu fizer aquilo e chamar para aquilo, aquilo pode acontecer. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Deixa eu trazer para a prática nossa. Nosso costume, em geral, não é suplicar, é reclamar. Enquanto a gente devia colocar as coisas de Deus em oração e com súplicas, é o que o Novo Testamento ensina. Então, ao invés de eu falar bem das coisas, eu reclamo das coisas. O Senhor não queria que fosse assim, o Senhor quer que a gente esteja envolvido naquilo. A súplica, ela reflete quem tem intimidade. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo claro aqui, ó. O que é suplicar, pastor? Quem tem irmãos aqui? Mais de um. Quem tem mais de um? Então já teve algum problema na sua casa alguma vez? Dos irmãos para com os pais. Quem já teve? O que você faz? Faz uma reunião entre os irmãos e fala, ó, fulano, você vai falar com o pai e com a mãe, que tua ficha está mais limpa. Você pode suplicar. Quem tem mais intimidade, quem está com a ficha mais... Nunca aconteceu isso com você, sim ou não? Quem vai falar com o pai e com a mãe? Fulano, por quê? Porque você é o queridinho, daí você pede, eles dão. Você tem intimidade. No serviço acontece isso também, às vezes chamam você para uma reunião, você é o último a chegar. Aí você chega e você fala, você que vai falar com o chefe. Eu? Por que eu? Porque nós já decidimos aqui, você que está com a ficha mais limpa, nós precisamos pedir um negócio aqui, nós precisamos arrumar. Sim ou não? Quem tem mais intimidade faz a súplica. Intercede por ele, pede para as pessoas. Né? Em algumas coisas na minha família... Para conversar com os meus pais, meus irmãos sempre recorrem, porque eu sou mais velho, é o que mais convivi, o que mais vi os defeitos, as coisas e as qualidades e as coisas, como sou meu irmão mais velho, sou numa família japonesa, essa é a cultura. Então, senta todo mundo, fala com o pai e com a mãe lá. Esse é o consenso que nós chegamos. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Ao invés de reclamar das coisas, a gente deve suplicar a Deus. É a melhor coisa que pode acontecer. Eu contei na quinta, quando eu falei sobre súplica, do exemplo de quando Josué quebrou o braço. Josué quebrou o braço, 9 horas da noite aqui, nós levamos lá para Curitiba. Eu estava aconselhando 4 dos nossos líderes aqui, a gente estava junto. Amados, nós fomos, aí o médico falou, cirurgia só amanhã, 9 da manhã, daí chegou às 9, mudou para 6 da tarde, porque o médico não tinha horário. E meu Deus, e na noite inteira ele com o bracinho, com os 2 ossos quebrados, chorando, enfaixado e chorando. E eu podia ficar falando assim, Deus... Que injustiça, Senhor, eu sou teu servo, tinha saído do culto, estava aconselhando, como é que o Senhor não põe seus anjos para cuidar do meu filho, como é que não guarda as coisas, como é que deixa acontecer um acidente desse, como é que as coisas vão acontecer, podia ou não podia? Mas não, eu entendo que não tem mais como voltar atrás daquilo que aconteceu, agora o que eu posso fazer? Suplicar a Deus, em nome de Jesus, tira essa dor dele, vamos orar filho, eu estou orando, eu também, ele fala para Deus para me curar logo. Falei, estou falando, filho, chorando, suplicando a noite inteira ali, o dia inteiro depois com o menino em jejum. Graças a Deus, no fim do dia ele foi fazer a cirurgia, não tem uma cicatriz, não precisou fazer processo cirúrgico de pôr pino, que já viram o raio-x, vai ter que pôr pino, vai coisar. Eu já tinha essa ideia, porque eu tive uma fratura parecida com a dele, eu tive que pôr pino, fez uma manobra, voltou para o lugar, sarou, está novo. Súplica, ao invés de reclamação. Porque a súplica mostra o meu envolvimento com aquilo. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Ontem eu fui levar para comer o pessoal, a Camila lá que ministrou no retiro. Foi benção, mulheres? Então, a Camila e o Wander, eu fui almoçar com eles. Eu fui num restaurante que é um bom custo-benefício, próximo do aeroporto, em que eu levo as pessoas direto lá, assim, porque é facinho, perto do aeroporto, perto do hotel que a gente deixa as pessoas. Fui levar eles para comer lá. Por coincidência, ontem, infelizmente, nesse lugar, o que aconteceu? Eu não fui bem atendido. Na verdade, eles serviram uma carne para ele, ele gostou daquela carne, ele pediu aquela carne mais umas 3, 4 vezes. Não veio. Passou 1 hora, de verdade, nós ficamos 2 horas juntos lá conversando. Eu falei, só não veio a carne dele aqui que ele pediu. Não, então eu vou trazer, tal. Passou mais 20 minutos, eu pedi para o outro, não veio, passou mais 20, daí um cara falou, não, eu falei, aí ele falou, acabou tudo? Acabou, amigo. Aí eu chamei lá a pessoa que veio para acertar a conta, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, não veio a carne que ele pediu aqui. Ele pediu a coisa aqui, ficou ruim aqui o cenário, né? Eu gostaria de falar isso aí para vocês, tá? Não sei o que aconteceu. Não, então eu trago, eu vou fazer na boa. Não ia trazer, porque provavelmente acabou. Porque eu não pedi uma vez, eu pedi umas 10 vezes.
10 eu não estou falando de mentira, estou falando 10 vezes de verdade para os garçons que passaram. E o pessoal da casa, em vez de falar a verdade, infelizmente acabou esse corte, podemos trazer uma outra, podemos compensar com alguma. Ninguém falou nada. Ficou assim, mas por que você está falando isso, pastor? Eu podia reclamar com todo mundo e do lugar. Só que o lugar é bom, é a primeira vez que eles não me atendem bem. O custo-benefício é excelente. Tem lugar para brincar, tem diversos tipos de comida, paga barato, as pessoas comem, está perto do aeroporto, do lugar que eu pego as pessoas, perto do hotel que eu deixo as pessoas, eu vou voltar lá. Por isso, ao invés de reclamar e falar, nunca mais eu volto, eu fiz uma. Para quem? Para quem manda, que vai resolver a situação. Suplicar é saber acessar quem resolve as coisas. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Ao invés de ficar pelos cantos reclamando das coisas da vida. Senhor, o Senhor é Deus que resolve tudo, o Senhor é Deus que sabe tudo. Eu quero entrar contigo nessa situação. Eu preciso disso, eu gosto disso. Amém, amados? Conseguiu me fazer entender de verdade ou não? Eu tenho esse desejo que seja transformado na minha vida. Deus, eu não consigo sozinho. Eu estou tentando. O Senhor sabe do meu esforço. Por favor, me ajuda. 28. Tá, não vou contar outro exemplo. Conseguiu me fazer entender? Então vamos lá, próximo. É se colocar na situação, participar. Efésios 6,17. Novo Testamento agora, Paulo falando. Vai, tomai também o capacete e a espada que é a palavra de Deus. Com toda. Opa, ó Paulo de novo, reforçando tudo que tem no Antigo Testamento, trazendo para o Novo. A gente ora e a gente? Ótimo, perfeito. Orando e para isto, com toda perseverança por todos os santos, e a sequência do texto fala, e também para comigo, para que eu tenha intrepidez e ousadia de continuar a pregar o Evangelho. Amém, amados? Olha que coisa legal. O que é suplicar? É entrar junto e participar daquilo. Vou entrar nessa súplica, vou me envolver nesse processo, se colocar naquilo. Conseguiu me fazer entender? Vai, vamos para a palavra súplica agora, no hebraico. O que é? Súplica é a marca, representa a marca, que sugere a proteção, né? Aí iod é um braço estendido assim, ou seja, ação ou ativo. Num é vida, relacionado à graça. O que seria uma súplica, pastor? A súplica é a marca ou sinal que te protege e ativa a vida e a graça. Eu estou envolvido naquele pedido. Está conseguindo fazer entender, sim ou não? Ao invés de reclamar, eu vou? Vou acabar com uma última história. Pode se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Faz favor, minha amada. Eu trabalho com esporte desde os meus 18 anos de idade. Fui um atleta bem ruim, mas eu participo de treino, tipo assim, 2 vezes na semana. Agora não, mas vamos contar da minha vida de jovenzinho assim. Desde os meus 11 anos eu comecei a treinar. Eu gosto muito de esporte. Muito mesmo. Meus filhos também gostam de esporte. Vocês estão comigo, sim ou não? Vou falar o que é súplica. Posso? Posso? Eu gosto de esporte. Mas eu sou uma pessoa muito pragmática, muito prática, minha cabeça é assim. Então eu não me lembro se, eu tenho certeza disso, o time que eu torço de futebol, eu nunca comprei uma camisa oficial de jogo do time. Tenho 45 anos, não é por falta de dinheiro. Amém, amados? Poderia não ter comprado qualquer outra coisa e comprado uma camiseta do time que eu torço. Poderia ou não? Sim, claro. Eu nunca comprei uma camiseta do time. Por que você está falando isso, pastor? Confesso, eu já comprei camiseta pirata. Uma época que eu não sabia dessas coisas. Não era crente, eu não tinha discernimento e outras coisas. Okay. Mas eu nunca comprei. Eu nunca falei, cara, não vou pagar 300. Agora é 300, 250. Não é assim? Uma camiseta de time, sim ou não? 280, 250, né? Que eu sei que às vezes você acha, vê a pessoa com a camiseta de time e fala que feio, mas foi caro. Né? Eu nunca comprei. Eu, Fábio. Meus filhos gostam de futebol. Meus filhos gostam de futebol. Um tem 9, o outro tem 7. Vocês estão aqui comigo, amados? Alguns princípios a gente adota também conosco na nossa casa, assim, que eu não gosto de dar coisa réplica, nem coisa por eles. A gente investe, ou eu não compro, ou se eu compro algo original. Paga os impostos, faz tudo certinho. Amém, amados? Pra ficar com legalidade de coisa, assim, de tudo. Nem pela qualidade. Qualidade às vezes é igual a de qualquer outro, mas é um princípio que a gente tem na nossa casa. Amém?
Quem acha que eu já comprei camiseta oficial para meus filhos? O que isso tem a ver com súplica, pastor? Deixa eu te explicar. Você não vai suplicar por algo que está fora da vontade de Deus. Mas o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo é o seguinte. Eu, na minha figura de pai, nunca precisei comprar para mim uma camiseta oficial. Mas se o meu filho me pede, envolvido com aquilo, porque ele gosta daquilo, porque é o esporte que ele gosta. Ontem o Isaac falou, eu falei, cara, você vai de vestido de futebol no shopping, cara. Ele, pai, esporte é minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Olha as frases. Porque ele gosta daquilo, porque ele está envolvido naquele processo e me pede, eu como pai não tenho problema para dar. E é diferente dele reclamar que ele não tem, dele falar, pai, posso ter uma camisa oficial do time? A primeira do Isaac foi assim, posso ter uma camisa oficial? Fui mandar fazer, né, pastor? Eu pedi lá na loja do clube, mandei fazer, veio com o nome dele, paguei caro, dei de presente de aniversário, que a gente tem um pouco isso também, certas coisas de algum valor, põe lá no presente. Então, o aniversário dele não chegou ainda, aniversário demorou, mas ele recebeu a camisa dele. Suplicando. Estou conseguindo fazer entender o que é súplica? Sim ou não? Sim ou não? Tem coisas que é só você não reclamar e você pedir, Deus, me ajuda nisso aqui. Mas não reclama, suplica. Coloca a oração junto, Pai, tem uma palavra que o justo não vai mendigar o pão. Por que eu estou passando essa necessidade, essas coisas? Por que eu estou nessa situação? Pai, tem uma palavra, que a palavra diz que as famílias serão abençoadas em Abraão, na bênção de Abraão, na bênção do Senhor, na aliança com o Senhor, todas as famílias da terra e a minha não está vivendo isso. Ao invés de reclamar, fala, eu quero suplicar para que venha isso sobre a minha vida, para que a minha casa seja assim, para que as coisas estejam acontecendo. Há uma palavra de que todas as enfermidades eram curadas, porque Jesus curava e que Deus é um Deus que cura. Jeová Rafá, se eu estou com essa enfermidade, Pai, eu quero me colocar, eu quero me consagrar, eu quero pedir, faz, transforma, muda. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E Deus não precisa daquilo, igual eu não preciso de uma camiseta. Mas não tem problema nenhum de dar. Que o Senhor mude o seu coração em nome de Jesus. Que ao invés de reclamar da nação, da cidade, do estado, nós possamos começar. Deus, transforma esse lugar. Que haja liberdade e retidão na nossa nação em nome de Jesus. Que haja justiça no padrão dos céus e não injustiça igual a gente está vendo para todo lado. Quem pode dizer amém? Estou conseguindo fazer entender de verdade ou não? Amém, igreja? Que o Senhor comece a levantar a gente em quem nós somos, povo de Deus, assentados com Cristo nos lugares celestiais, para clamar e pedir as coisas que são dos céus, para nós e para todos os outros. A pastor não é da nossa base de crenças, não crê igual a gente, não crê em Jesus, mas vai ser abençoado também em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa cidade, nessa terra, e nós vamos fazer as nossas súplicas. Conseguiu me fazer entender? Vamos orar em nome de Jesus? Tem mais um ou não? Tem, Samuel? Último. Vai. Tiago 5,16. Confessai, pois. E para seres, muito pode. Veio para mim, confessou um pecado, eu estou em retidão, eu ouvi o teu pecado. Vamos concordar agora, com retidão diante de Deus, que Deus pode mover e tirar a situação, e seja curado. É uma delícia. Vamos orar? 2 orações bem rápidas. Passei 5 minutos, perdão, com as explicações extras. Quero fazer 2 orações. A primeira, se você nunca entregou sua vida para Jesus, está aqui pela primeira vez, quero te convidar a entregar sua vida para Jesus. Não é mudar de religião, não é nada disso, é começar um relacionamento com Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Uma oração. A Bíblia fala, aquele que crer com o seu coração e declara com o seu lábio, será salvo. Vamos orar juntos? Peço para você orar junto comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu declaro Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de tudo que eu fiz errado, e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus.